Eu saúdo a todos meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor, que o tema é: Deus quer fazer um milagre na sua vida. Só depende de você. Louvado seja Deus. E a palavra se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porém, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Aleluia. Saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que foi ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria sua lepra. Eu vou ler até aqui, meus amados irmãos, para não compridar também. Então, meu amado irmão, a palavra de Deus fala assim: Naamã, ele era um homem muito valoroso, um comandante do exército do rei da Síria. Ele era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque o Senhor dera vitória à Síria. Por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém ele era leproso. Triste, né, meus amados irmãos? Porém, ele era um comandante, chefe da guarda da Síria, um homem valoroso, porém leproso. E nesta batalha, meus irmãos, ele trouxe uma menina para ser escrava para sua senhora, da sua senhora. E esta menina, ao passar dos dias, observando tudo que se acontecia ali, ela observava que ela trabalhava ali, na verdade, era uma escrava. Ela observava que quando Naamã chegava, que ele tirava aquela farda, ele era um homem muito triste. Acredito eu que ele gemia, porque a lepra deve doer, né? Verdade. E aquela menina, Deus usou aquela menina ali naquela casa. Usou aquela menina naquela casa e que disse a eles. Aqui no versículo 3. E disse ela, sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Então, com um pequeno momento que essa menina estava naquela casa, ela já descobriu que Naamã era um homem leproso. Louvado seja Deus. Então, eles não questionaram aquela criança, aquela menina. Logo, Naamã procurou o profeta.
Ele saiu de viagem, a palavra de Deus diz assim. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta. Enviarei uma carta. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Naamã não questionou. Era a única esperança que ele tinha. Que ali ele já tinha até perdido as esperanças. Que muitos leprosos morriam. Ele não podia falar para ninguém que ele tinha lepra. Porque naquele tempo, muitos leprosos, eles eram excluídos da sociedade. Eles eram afastados. E eles não poderiam nem abrir a boca que eles tinham lepra, porque se eles abrissem a boca que eles teriam lepra, eles eram excluídos da sociedade. Eles teriam que ficar afastados no leprosário. E Naamã ali, ele aguentava firme. Ele era chefe da guarda, comandante. Um homem honrado, um homem valoroso. Como que ele poderia falar para alguém ou para a sociedade que ele teria lepra? Não poderia. E ele ouviu a voz daquela menina. E ele disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ele arrumou suas coisas, colocou os presentes para entregar para o profeta. Louvado seja Deus. E assim seguiu. E o rei da Síria falou: vai, porque eu vou mandar uma carta para o rei de Israel. Que quando você chegar lá, ele já vai saber que você vai para ser curado. Louvado seja Deus. Assim, quando Naamã chegou ali naquele lugar, com seus homens, louvado seja Deus, o rei de Israel te exaltou. Exaltou não, ficou bravo. Tendo lido aqui no versículo 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai e veja que procura um pretexto para romper-se comigo. O rei de Israel ficou bravo e rasgou as suas vestes. Assim diz a palavra de Deus. Mas eu digo uma coisa, meus amados irmãos, que nada fica despercebido diante do nosso Deus. Antes de acontecer as coisas, Deus já avisa seus profetas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus avisou para Eliseu que estava vindo um homem, um chefe da guarda da Síria, um homem valoroso, porém ele era leproso e ele queria ser curado da sua lepra. Quando Deus falou para Eliseu, Eliseu enviou o seu mensageiro. Ouvindo, porém, Eliseu, aqui no 8, ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há um profeta em Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é dada ao nosso Deus.
E assim Naamã seguiu a casa do profeta. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que Eliseu veio, pois Naamã com seus cavalos e seus carros parou à porta da casa do Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Eliseu só mandou o seu mensageiro dizer a Naamã: vai-te e lava 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada e ficará limpa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele nem saiu de dentro de sua casa. Ele apenas mandou uma mensagem, só mandou o menino, o mensageiro, vai e fala para Naamã, já estava na porta da casa dele, e diga para ele se lavar 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e limpa. Ali Naamã questionou. Por que Naamã questionou? Questionou porque ele falou assim: como? Em vez de me mandar eu mergulhar, na realidade, Naamã achou que seria assim, orar-se só em posição de mãos. Que o profeta ia tocar nele e ele já seria livre da lepra. Mas Naamã questionou: como pode o profeta mandar eu mergulhar nestas águas do Rio Jordão? Não poderia ser não são porventura Abana, Fara, os rios de Damasco, aqui no 12. O rio de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e limpar e ficar limpo? Naamã ficou indignado quando o profeta falou que era para ele se lavar ali, no Rio Jordão. Louvado seja Deus. Mas quem quer a benção, deve fazer o que o profeta manda. Porque quando o profeta manda, decomanachai. Não é a boca dele que Deus está usando. Mas é a própria boca de Deus, decomanachai, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Apenas o profeta é um instrumento do Senhor. Deus só quer usar uma boca. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O profeta disse a Naamã: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Foi assim que Deus passou para falar para Naamã. E Naamã achou que o profeta poderia orar em posição de mãos, que a sua lepra seria curada. Ele não imaginava que o profeta ia mandar ele tomar banho, se lavar ali no Rio Jordão. Tanto que ele se indignou e diz assim: as águas, existem águas melhores? Não são porventura Abana e Afar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Mas quem que precisava do milagre? Quem que precisava da benção? Era ele, né? Então ele deveria quebrar o orgulho dele, né? E na realidade, meus amados irmãos, Deus tem propósito em tudo que o Senhor faz. Deus não queria só curar a lepra. Deus queria limpar por completo. Deus queria limpar por completo, tirar toda aquela imundícia que estava no coração dele. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que sonda e conhece o nosso coração, conhece o nosso interior. A gente deita, ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar.
Antes da palavra sair na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Nós ainda éramos informes. Deus já nos conhecia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Deus queria curar Naamã por completo. Não queria só curar aquela área específica, que seria a lepra. Aquilo que incomodava ele, que cheirava mal. Aquilo que ele deveria guardar para si, que ele não poderia falar para ninguém, porque se ele falasse, ele era excluído da sociedade. Ele deveria ficar ele deveria ficar no leprosário. Ele não poderia nem ficar no meio da sociedade. Quem que estava procurando a cura? Né? O Senhor diz assim: creres nos meus profetas, prosperareis. E quando o profeta Eliseu diz para ele: banha 7 vezes no Rio Jordão, ele se indignou. Os mensageiros dele, de Naamã, teve que convencer ele para voltar e dar 7 mergulhos ali. Era assim que o Senhor falou, usou a boca do profeta. Fala para Naamã se banhar 7 vezes, dar 7 mergulhos. E os homens de Naamã teve que convencê-lo para que ele voltasse. E assim ele voltou. Deu 7 mergulhos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deu 7 mergulhos. E o milagre aconteceu. Mas o milagre aconteceu do jeito de Deus. Quando nós nos entramos na presença do Senhor, ou fazemos uma campanha, a gente especifica para o Senhor: ó Deus, eu quero que o Senhor trabalhe nesta área. Mas o Senhor fala: mas eu quero trabalhar por inteiro, eu quero fazer o milagre por completo. O Senhor não entra para fazer um milagre só numa área. O Senhor quer trabalhar na nossa vida por completo. Corpo e alma e coração. Quando o Senhor estava fazendo teu ministério terreno, aleluia, louvado seja Deus, aparecia muitos enfermos. Aquela multidão. E Deus curava todos. Mas muitos tinham doença na carne. Mas muitos tinham doença na alma. E é verdade, meus amados irmãos. Às vezes, lá no cantinho do nosso coração, da alma, onde ninguém vê, tem uma enfermidade. E quando nós colocamos nossa cabeça no travesseiro, aquilo ali é igual um espinho. É verdade, meus irmãos? Se Deus falou para mim falar, eu vou falar. Quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro, aquilo ali é igual um espinho. E Deus queria curar Naamã por completo. Não adianta nós falar para Deus, fazer campanha, para falar para Deus curar, falar a específica. Ó Senhor, nesta área. Deus vem. Mas Deus vai curar por completo. Por isso que muita bênção não chega.
Faz campanha, faz campanha, faz campanha. E a bênção não chega. Tá aí a resposta, meu irmão, minha irmã. Tá aí a resposta. Porque você fala para Deus de Kobanachai. É nessa área, Senhor, que eu quero que o Senhor trata. É nessa área que eu quero que o Senhor trabalha. E o Senhor se cala. O Senhor se cala. Por que o Senhor se cala? Porque o Senhor não quer curar só essa área. Tem uma área secreta, tem uma área que está necessitando mais. O Senhor é que fez nós, o Senhor conhece o oculto e o escondido. O Senhor que teceu nós ainda estávamos informes, o Senhor já nos conhecia. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Por isso que muitas das vezes fazem campanha, faz campanha e nada acontece. É porque Deus quer trabalhar em todas as áreas da tua vida. O Senhor não quer trabalhar só nesta área. E a gente quer só do nosso jeito. E Deus fala, não, é do meu jeito e não é do seu. Decomanachai, o Senhor disse para Naamã. Naamã questionou o Senhor. Louvado seja Deus, não é minha palavra, não é a palavra de Deus. Está escrito aqui, vocês podem examinar a escritura. Que não são minhas palavras, não. Naamã voltou. Naamã falou assim, como? Como que o profeta quer que eu mergulho 7 vezes no Rio Jordão, sendo que tem tantas águas boas, águas de Damasco? Ele queria se banhar na água de Damasco. As melhores águas. Mas o Senhor queria quebrar o orgulho de Naamã. O Senhor queria trabalhar na vida dele por completo. O Senhor queria tirar a soberba, a prepotência, a idolatria. O Senhor conhece o nosso coração, não adianta nós querer se enganar a si mesmo. Não adianta, que não vai colar. Nós vamos enganar nós mesmos. Ou seja, do jeito de Deus, ou então não seja nada. É assim que Deus fala para mim e falar para a igreja esta noite. E assim é. Decomanachai. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Anaramanachou deco, anarahamanachou decantarahai. Oderai manai. O Senhor fala, a ordem é minha. A ordem é minha. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Sete vezes Naamã mergulhou. Naamã saiu limpo. A palavra de Deus fala. Mas nenhum mergulho que Naamã deu foi em vão. A palavra de Deus fala. A graça de Deus nunca esteve limitada. Louvado seja Deus. Mas todos aquele que nele crê, louvado seja o nome do Senhor, a graça é para todos. É para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vê a nossa cor. Deus não vê a nossa pele. Deus não vê as nossas condições financeiras. O milagre é para todos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus não vê a nossa aparência, mas Ele sonda o coração. E nós, meus amados irmãos,
estamos na mesma condição. Tanto eu como você. Por isso que Deus não faz exceção de pessoas. Deus não vê a cor da nossa pele. Deus não vê a nossa aparência. Deus não vê a nossa condição financeira. Deus não vê se nós somos pretos, se somos branco, vermelho, amarelo ou verde. Deus não vê essas coisas. Deus curou Naamã. Mas onde Naamã quis mergulhar? Naquela água clara, na água de Damasco. Mas Deus queria quebrar o orgulho dele ali, no Rio Jordão. Ali eu quebro o orgulho, a prepotência de Naamã. O egoísmo. Por que só ele tem que mergulhar nas águas de Damasco? Naquelas águas, Abana e Afar, rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel. Por que só ele poderia mergulhar naquela água clara de Damasco? E os outros? Poderia mergulhar nas águas do Rio Jordão? Deus falou, pois então eu vou quebrar o orgulho de Naamã. Pois olha, a palavra de Deus disse que precisou, os homens que foi com Naamã, ter uma conversa com Naamã, e Naamã voltou atrás. Ele foi ou não foi? Ele foi e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele deu 7 mergulhos para a honra e a glória do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que quando ele deu 7 mergulhos, a pele dele saiu como pele de menino de Comanachai. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O milagre aconteceu, a cura aconteceu. O milagre aconteceu. A graça de Deus é para todos. E o milagre só segue para aqueles que crê. Por isso que muitos procuram o profeta ora, o profeta joga um vaso, pode jogar um vaso de óleo ungido. Mas se não crê, meus irmãos, milagre não acontece. E tem que entender que o milagre segue porque nós servimos o nosso único Deus, o Deus de Israel. E o nosso Deus não faz exceção de pessoas. Nosso Deus não faz exceção de pessoas. Pode ser preto, vermelho, amarelo, azul. Para Deus tudo é igual. Não importa as suas condições. Porque nós somos todos iguais. Nós estamos na mesma condição. Somos carentes da graça de Deus. Somos carentes do nosso Deus. É Ele que nos salva, que nos cura. Liberta, transforma, renova. A palavra de Deus diz assim que aquele que chegar até o Senhor, nosso Deus, jamais ele nos lançará fora da tua presença. Nós só temos a ganhar se nós chegarmos ao nosso Deus. Olha Naamã. Olha a estratégia de Deus que fez com aquela menina. A guerra síria contra Israel. E Naamã tirou aquela menina lá do país dela, do povo dela, levando ela para a Síria.
Deus causou essa situação, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus colocou aquela menina dentro da casa dele. Muitas vezes a gente não está querendo ir em certo lugar, mas o Senhor fala, você vai. Quando a gente pensa que não, a gente já está naquele lugar onde a gente não queria ir. Mas o Senhor tem planos nas nossas vidas. Olha que o que Eliseu, o profeta Eliseu falou. Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. O profeta Eliseu nem saiu de dentro da tua casa, ele mandou o moço. Ele só falou. Ele mandou. Então Eliseu mandou o mensageiro, dizendo, vai. Lava-te. É assim que Deus faz, meus amados irmãos. Deus manda. Deus manda. Nós temos que entender que Deus manda. E nós temos que obedecer. Nós somos servos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. As coisas não tem que ser do nosso jeito. As coisas têm que ser do jeito do Senhor. Deus só operou na vida de Naamã do jeito dele. Não foi do jeito de Naamã. Naamã queria mergulhar na água de Damasco, que era uma água clara. Mas Deus falou, não, eu quero trabalhar no mais profundo. Vai ter que ser no Rio Jordão. Como que nós vamos contender com o nosso próprio Deus, irmão? Ninguém pode contender com o nosso Deus. O nosso Deus, varão de guerra, leão da tribo de Judá. Dono do céu, terra e mar e tudo que nele há. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus colocou aquela menina ali dentro para levar a palavra de Deus ali para aquela casa. Para curar Naamã daquela lepra. Deus não curou sua lepra, mas Deus curou ele por completo. Deus quebrou o orgulho, Deus tirou o egoísmo, Deus tirou a prepotência. Deus tirou a idolatria dele, meus irmãos, porque aqui fala, meu irmão. Nisto perdoa o Senhor teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimão ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimão, quando assim me prostrar na casa de Rimão, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse, vá em paz. Porque Eliseu sabia que Deus já tinha curado Naamã por completo, meus irmãos, por completo. Naamã voltou para a casa dele de Colmanachai, curado, transformado. Deus mudou o destino daquela família. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Às vezes nós temos uma vida triste, nós somos infelizes, amargurados, e nos possibilita de nos fazer o bem. Aquela menina, meus amados irmãos, poderia fazer o mal, pagar o mal por mal. Ela nem deveria falar da palavra de Deus para Naamã. Ela nem deveria falar que havia um profeta ali em Israel. Por causa que Naamã tirou ela do povo dela. Tirou ela do país dela. Ela era uma menina. Ela poderia ter rancor. Pagar o mal com mal. Porém não. Deus já habitava no coração daquela menina. O Deus Altíssimo. O Deus de Israel estava com ela. E a palavra de Deus fala, onde nós estiver, Deus vai estar também conosco. Nós não estamos sozinhos não, meus irmãos. Muitos olham em nós e não dá nada para nós.
Decumanachai. Eita, Deus tremendo. Mas o Deus que nós servimos é forte e poderoso na batalha. Ele não perde uma batalha, ele é varão de guerra. Ele paga para não entrar, mas ele também paga para não sair. É esse Deus que nós servimos. O profeta Eliseu não precisou nem sair de dentro da casa dele, ele só mandou um mensageiro falar para Naamã: mergulha no Rio Jordão 7 vezes 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e limpa. Louvado seja Deus. Gente, como eu fico maravilhada de saber que nós temos um grande Deus. Oh, glória a Deus. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. E Deus não quer que a gente fique prostrada, não. Infeliz, amargurada. Tudo isso impossibilita de nós fazermos o bem. Aquela menina podia pagar mal por mal. Porém, ela pagou o mal, o que Naamã fez para ela, com o bem. E é assim que nós temos que fazer, meus irmãos. Temos que tirar tudo que nos faz ficar estacionado. Porque se nós ficarmos estacionados, meus irmãos, vai ser mal para nós mesmos. Vai ficar mal para nós. Nós não vamos mais na igreja. Tudo vai ficar mais difícil para nós. Como que nós vamos servir o nosso Deus? Nós somos o sal da terra. Nós temos que ter um bom tempero. Nós temos que ter um bom tempero. Assim diz a palavra de Deus. E é nos momentos mais difíceis que mostramos a nossa fé. E o milagre vem em nome de Jesus. Você crê, meus irmãos? Você crê que Jesus pode te curar? Como curou Naamã? Crê em Jesus. E Ele salvará tu e a tua casa. Em nome de Jesus. Porque Deus mudou a vida de Naamã. Mudou o destino de Naamã. Porque ele voltou para sua família. Mudou o destino da sua família. Ele voltou transformado, mudado. E assim, Deus também pode mudar as nossas vidas por completo. Em nome de Jesus. Crês no Senhor Jesus. E Jesus salvará tu e tua casa. E que Deus abençoe essa rica palavra em nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, um forte abraço, beijo no coração. Em nome de Jesus, da sua irmã em Cristo, Aldelina.